E amém. A paz do Senhor, queridos. Vocês estão bem? Vamos tentar de novo. Eu vou perguntar e você vai responder assim, ó. A Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca tem poder. Amém, querido? Então hoje aqui nós estamos num dia profético, não é verdade? Vocês estão aqui em 12 horas de adoração para 12 meses de frutificação. Amém? Vocês já são árvores belas e frutíferas. Eu já estou profetizando na tua vida. Então eu vou perguntar de novo, porque como a palavra que sai da sua boca tem poder, eu vou perguntar se você está bem. E você que já está cheio de Deus aí, você vai falar assim com muita fé, com muita propriedade. Eu estou bem. Amém? Vamos ver como é que fica? Amém? Começar tudo de novo. Pai do Senhor, queridos. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Que bênção. Gente, para mim é uma alegria, né, estar aqui. Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui nessa tarde, adorando a Deus junto com vocês, né? Toda vez que eu venho aqui eu tenho que falar isso, mas porque eu preciso falar. Eu me sinto muito em casa aqui. Eu estou em casa, né? Com certeza eu faço parte dessa família. Eu estava ali com meus joelhos dobrados, a irmã aqui dirigindo a oração, e eu dizendo para Deus, Deus, eu faço parte desse rebanho. Eu faço parte dessa igreja também. Porque afinal de contas, essa igreja está aqui para propagar a cultura do reino de Deus. Essa igreja foi gerada no coração do pastor Leonel, da sua família, para frutificar, para declarar quem é o Senhor Jesus. Eu faço parte dessa família. Então, amados, eu me sinto muito à vontade nessa tarde para ministrar para vocês aqui. E esse tema, sim, é um tema poderoso, né? Frutificação. É algo poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a frutificação, ela é a nossa identidade em Deus. Sim ou não? Ele nos chamou para frutificar. Então, como nós podemos ser identificados como verdadeiros ou verdadeiras cópias de Jesus? Frutificando, cumprindo aquilo que Ele não apenas nos ordenou, mas nos deu exemplo. Diga assim, eu sou exemplo. Não, diga com mais fé aí. Porque assim, eu só vi o pastor ali falou com fé. Eu gostei. Fala assim, eu sou exemplo. Nós somos exemplo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo 4 ao 8. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 4 a 8. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero aqui apresentar as pessoas que estão comigo, né? Me dá a honra de estar comigo, né? O pastor Paulo, né? Que é o pastor que tem me ajudado lá na igreja, tem sido uma bênção lá, está chegando lá do Nordeste, homem de Deus. E ele veio para nos ajudar. Eu fiquei muito feliz que ele mandou uma mensagem para mim: pastor, me passa o endereço aí onde o senhor vai ministrar hoje, que eu quero estar lá. E eu cheguei, ele já estava aqui. Que coisa gostosa, né, irmãos? Você encontrar uma pessoa assim pronta para estar do seu lado. Isso é para dar aquele apoio moral, né? Para interceder, isso é maravilhoso. E a Isabela também, filha do pastor Paulo, que daqui a pouco vai estar aqui adorando ao Senhor junto conosco também, um presente de Deus, essa família, ele e toda a sua casa. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E a minha amada esposa, né?
como sempre, a minha ajudadora, a pastora Elisa, 26 anos aí me suportando. E não é fácil me suportar, irmãos. É difícil. Mas Deus tem dado graça para ela e tem sido uma bênção a nossa vida. Graças a Deus. Temos dado frutos. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Quem achou, diga assim: eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também. Todo mundo, né? Glória a Deus. Talvez minha tradução um pouquinho diferente da sua, mas presta atenção aí, meu irmão. Vivam em mim. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, nenhum relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estiverem em mim, e minhas palavras em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Amém. Você pode orar comigo mais um pouquinho? Glória a Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei, Senhor, eu creio nisso, que essa palavra hoje, nessa tarde, ministrada ao seu povo, vai surtir o efeito na vida deles e na minha, ao qual o Senhor propôs. Eu glorifico o teu nome e o faço em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu disse, esse tema é um tema muito poderoso, porque nos identifica com Jesus. Muito poderoso. E olhando esse texto tão conhecido, eu acredito, talvez esse texto já for até lido aqui no dia de hoje. Eu li esse texto, irmãos, porque ele é muito transparente. Ele é muito claro quando o Senhor diz quem Ele é. Eu sou a videira. Diga assim: Jesus é a videira. E nós, porque Ele disse, nós somos os ramos. Ou seja, nós estamos ligados nele. E Ele fala claramente aqui, irmãos, para nós, sobre a finalidade da videira e a finalidade dos ramos. Para que eles servem? A não ser para frutificar. Ele fala aqui claramente conosco, irmãos, sobre quando nós frutificamos. Ele diz aqui que nós podemos ter certeza que as nossas petições serão atendidas. Irmão, sabe por que existem muitas pessoas frustradas e infelizmente existe na igreja? Infelizmente. Porque elas não têm entendido essa palavra e muitas das vezes elas até produzem. Presta atenção. Porque a Bíblia diz que os fariseus, eles
Eles chegaram até o Senhor e disseram assim: olha, eu produzo, eu faço, eu oro, eu ensino. A Bíblia diz que naquele dia as pessoas vão chegar até Jesus e falar assim: olha, Jesus, mas eu profetizei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu preguei no seu nome, eu fiz e aconteci no seu nome. Ou seja, eles produziram também. E o Senhor vai falar assim: olha, aparta de mim porque eu não vos conheço. Mas por quê, pastor? Se eles produziram alguma coisa. Porque na realidade, meu irmão, o que importa para Deus é o nosso coração. Com que disposição ou por que você está produzindo no reino? Sabe, pastor, às vezes eu fico preocupado, porque eu vejo algumas pessoas produzindo e até bem, muito. E você chega e olha e fala assim: meu Deus, que lindo. Dá até uma inveja santa, né? Que nós somos pastor. A gente fala: nossa, que camarada, olha o que esse camarada fez. Aí você chega perto da pessoa e você convive com ela um dia ou dois, e você começa a se questionar em algumas coisas. Fala assim: meu Deus do céu, não é possível. Com uma pessoa com um coração desse, com essas atitudes, pode produzir. Meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que realmente você precisa produzir. Que realmente eu preciso produzir. Mas, em primeiro lugar, meu irmão, você precisa buscar em Deus que Ele produza em você um coração reto. Um coração puro. Nós precisamos, meu irmão, pedir para que Deus produza em nós um caráter inquestionável. Essa é a verdade, irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho certeza que a pastora Renata, ela poderia convidar muitos pastores, sinceramente dizendo, muito melhores do que eu para vir ministrar aqui. Com a capacidade teológica muito mais aprimorada do que eu. Com certeza. Mas ela disse algo interessante ao me chamar aqui. Ela disse: olha, eu conheço. E realmente conhece. Eu conheço a história. Eu conheço a família. Eu conheço até umas pisadas na bola que ele já deu. Porque eu também piso na bola de vez em quando. Mas eu conheço. Eu sei com que eu estou lidando. Eu conheço o caráter. Eu conheço a disposição do coração. Eu conheço. Então, meu irmão, não basta apenas frutificar. Sabe por quê, queridos? Que é algo que Deus pôs no meu coração para compartilhar com você nessa tarde. É que no final, o que vai fazer a diferença na vida da pessoa, ou na vida das pessoas que você vai trazer para a igreja, vai ganhar para Jesus, não é apenas a sua oratória. Como eu disse, tem muita gente boa aí que fala muito bem. Esses dias eu estava vendo um vídeo daquele filósofo, doutor Leandro Carnal. Quem já viu aquele rapaz falar? O camarada tem uma eloquência na fala. Ele prende você. O camarada é muito inteligente. Ele tem umas sacadas assim
Ele prende multidões, falando. Talvez você não vai aguentar eu falar aqui meia hora. Ele ia ficar as 12 horas falando aqui e ninguém ia sair da cadeira. É verdade, irmãos. Só que no final, o que vai contar é o teu exemplo. Viu? O que vai contar é o nosso exemplo para as pessoas. Eu saí com a minha família agora de férias. Fizemos assim um tour pelo Brasil. Rodamos 9 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Andei de carro 11 mil quilômetros com a minha família. E paramos em muitos lugares e fomos acolhidos por algumas famílias. E é interessante, amados, que em um lugar que nós paramos, uma família que eu não tinha nem tanta intimidade assim, mas que eu conheci no Nordeste há uns 4 anos atrás, nos convidou para ir lá conhecer lá a casa deles, as fazendas deles, e nós fomos para lá e ficamos lá 5 dias com eles, e não são cristãos. E no primeiro dia que eu cheguei lá, que nós chegamos lá, na hora da refeição, da primeira refeição, eu não cheguei lá falando de Jesus, eu não cheguei lá com a Bíblia na mão, mas na hora da primeira refeição, eu pedi licença para eles e disse assim: vocês se incomodam se eu fizer uma oração para agradecer por esse alimento e por toda essa receptividade que vocês estão tendo conosco aqui? Ô Marcos, o que é isso? Pode orar. E eu orei lá na hora do almoço. Quando chegou na hora da janta, que nós assentamos, automaticamente eu percebi que eles já estavam esperando, porque na primeira refeição o anfitrião já estava pondo a comida no prato, já estava querendo já começar a comer. Mas na segunda vez que nós assentamos na mesa, eu vi que ele pôs a comida e eu prestando atenção. E ele deu aquele pause. Aí eu falei assim: vamos orar? Agradecendo, pedi para minha filha fazer oração. E assim sucessivamente, durante a nossa estada ali. E eu não falei de Jesus. Eu não preguei para eles. Ninguém da minha família pregou para eles naqueles dias. Só que, no terceiro dia, para o 4º dia que nós estávamos lá, a dona da casa, em um passeio que nós estávamos fazendo, ela disse assim para mim: Marcos, se você quiser, amanhã nós vamos na igreja. E eu disse assim: amém. Tem várias igrejas aqui, se você quiser. Eu falei assim: nossa, quero sim. Você entende, irmãos? Nós saímos de lá e, mesmo sem ministrar para eles, sem pregar para eles, né, sem pregar a Bíblia e pregar a palavra diretamente para eles, porque nós pregamos com o nosso exemplo, nós deixamos uma semente lançada, porque nós oramos pelaquela família no final. Eles choraram muito ali, e nós pedimos para que Deus guardasse eles e conduzisse eles. E eles falaram para a gente assim: nós vamos começar a frequentar a igreja. Vale glória a Deus por isso. Ou seja, exemplo. Mas pastor, é tão forte assim o exemplo? Meu irmão, você não tem ideia como é forte. E a Bíblia, ela fala de muitos exemplos. E eu quero compartilhar com você nessa tarde sobre isso.
E se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, porque eu não estou pregando ainda, viu, meu irmão? É 12 horas, fica tranquilo aí. Eu vou começar a pregar agora. Seria o tema seguindo e sendo exemplo. Como eu disse, a Bíblia, ela fala, meu irmão, sobre muitos exemplos. Ou sobre dar exemplo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, olha, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo falando, em Filipenses 3,17, olha o que ele fala, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Ou seja, meu irmão, para ser imitador de Paulo, como Paulo foi de Cristo, nós precisamos andar conforme o exemplo desses homens. E temos muitos exemplos, conforme o exemplo de Jesus. Olha o que Filipenses 3,17 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Olha que lindo, irmãos. Ele chamando a atenção aqui da igreja de Filipe, para até imitar aqueles que os antecederam na fé. Ou seja, olha para a fé dessa turma aí, gente. Olha o que eles fizeram para adquirir fé. Olha o que eles passaram para ter tanta fé. Imita eles. Amados, aqui para nós estamos em família. E é gostoso estar em família, porque na hora que o pau quebra, pastor, nós estamos em família. E vamos falar a verdade, tem hora que na família o chicote estrala, sim ou não? É, porque nós temos diferenças. E tem hora na família, esses dias eu cheguei de viagem, e apesar de ser filho de 9 filhos e um caçula, toda hora que aparece um BO lá, pastor, aí eu sou o pastor da família, chamo o pastor. Eu sou caçulinha. Aí aqueles marmanjão que praticamente me criaram, eu tenho que dar conselho, eu tenho que dar uma direção. Mas o gostoso de estar em família é porque é o seguinte, a gente lava a roupa suja aqui entre nós. Não é verdade? A gente coloca as diferenças aqui, e o gostoso de estar na família da fé, e numa família em que ela é baseada, ela é pautada, ela é dirigida pela palavra de Deus, é que sempre nós vamos se sair bem. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, no final tudo dá certo. Então lá em casa aconteceu uma situação entre a família e me chamaram lá. Agora, quando eu cheguei de viagem, e ali nós conversamos, expus minha opinião, entreguei na mão de Deus, e Deus deu a vitória. Acreditando sempre. Então, amados, voltando aqui, nós temos muitos exemplos. E nós precisamos ser exemplos. Olha o que 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra. Isso é forte, hein, irmãos? Isso é forte. É forte, Brasil. Amados, seja exemplo na palavra. E o texto continua. No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Querido, você está sendo... Vamos aqui, né? Vamos aqui fazer uma alta análise nessa tarde.
Será que nós realmente temos sido exemplo na palavra? Ou será que a gente é muito bom na oratória de subir aqui, ministrar uma palavra, trazer os irmãos à frente, ou lá no seu pequeno grupo, ou lá no seu trabalho, de até aconselhar pessoas e não viver isso? Será? Ser fiel na palavra, no procedimento, no proceder, no amor. Sabe o que aconteceu lá em casa nessa situação? Eu tive que amar muito. E eu precisei trazer à memória da minha família o que é o amor. Para que pudesse haver perdão, para que pudesse haver solução. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, e não para por aí. Não para por aí. Pautado nesses exemplos que a Bíblia nos dá, o Senhor fez eu me perguntar, ou eu me fazer duas perguntas muito importantes. A primeira delas: quem são meus exemplos? Diga, quem são meus exemplos? A segunda: para quem sou exemplo? Porque se o Senhor nos chama para ser exemplo, tem propósito. Olha, eu quero ser exemplo. Mas para mim ser exemplo de alguém, eu preciso buscar exemplo em alguém, sim ou não? Senão eu fico sem referência. Então, nessa tarde, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: quem são os seus exemplos? E para quem eu sou exemplo? É interessante, irmãos, que se você olhar o texto, a palavra do Senhor, que já foi lida aqui por mim, em Coríntios 11, você vai ver que Jesus era o exemplo de Paulo. Jesus era o exemplo de Paulo, porque ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele disse: olha, tem um norte aí. O que Paulo disse no final da carreira dele? Combati um bom combate, não foi isso? Prossegui na carreira que o Senhor me propôs e guardei a fé. Por quê? Porque ele teve um modelo. Porque ele teve um exemplo. Quem é seu exemplo? Pastor, por que você está me dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes vai algumas pessoas lá, é só lá na igreja que acontece isso, pastor. Na sua não acontece. Mas lá em São Miguel Paulista, na igreja Família Debaixo da Graça, de vez em quando chega um abençoado lá, no gabinete pastoral, e ele vai e me pede um conselho. Aí eu vou e dou o conselho para ele, ele me pede uma direção, eu dou para ele. Aí o pastor falou assim: meu querido, eu já vivi isso. Eu já vivi algo parecido. Não faça assim, porque isso não vai dar certo. Faça assim, siga o meu exemplo. Você dá as costas, ele chora, ele te abraça, ele diz: pastor, estou saindo daqui aliviado. Aí eu disse: glória a Deus, ele entendeu. Só que não, já responderam aí. Foi revelação, viu? Só que não. Aí, quando eu voltei, agora eu voltei de férias agora, irmão. Já passei, você vê como que é um negócio de pastor. Que é uma benção. Eu voltei de férias agora, tem 5 dias. Aí alguém me chamou para ir lá na casa dela, eu fui. Aí chegou lá: pastor, estava esperando, o senhor estava angustiada e tal. E está acontecendo assim, assim, assim. Pastor, por que está acontecendo isso? Eu falei: minha filha, está acontecendo porque você não me ouve.
Eu te ouço, pastor. Não, você não me ouve. Se você me ouvisse há 1 ano e meio atrás, tá aqui seu marido junto, tava o casal. Eu sentei com você, eu sentei com seu filho, e eu disse, faça assim, assim, assim. Porque eu já passei por isso. Você fez? Não. Eu te dei o exemplo, o meu exemplo. Eu contei para você o meu testemunho, eu te dei o exemplo. Por isso você está passando por isso, por essa situação. Senão você estava me chamando aqui para a gente celebrar a minha volta de férias, para falar de tantas outras coisas. Quem está entendendo, diga amém. Quem são os meus exemplos? Quem são os seus exemplos? Queridos, o que eu quero deixar claro para você nessa tarde aqui é que o nosso maior exemplo sempre será Jesus. Diga-se, o meu maior exemplo é Jesus. Pastor, quais exemplos Jesus me deixou, nos deixou, que nós precisamos seguir? Muitos, mas eu listei alguns para você aqui. Jesus, ele foi exemplo em como agradar um ao outro. Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre isso hoje. Romanos 15, versículo 1 ao 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Presta atenção nisso, irmão. Olha o primeiro exemplo de Jesus aqui para você e para mim. Será, queridos, que realmente nós estamos dando suporte para os fracos? Será? Ou será que nós estamos vendo a situação do próximo e dizer assim, olha, a coisa está difícil, o Brasil só fala em crise, e como dizia minha avó, uma genuína nordestina que o Senhor levou aos 92 anos de idade, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou como, né, a juventude, né, de outrora aí, dizia, ouvia falar muito, rema, 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 cada um com os seus problemas. Será, irmãos? É uma palavra de confronto para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus quer que você dê frutos. Porque Deus quer que eu dê frutos. Nós vamos sair daqui bombando no dia de hoje. Em nome de Jesus. Aqui o Senhor dá exemplo e dizendo aqui, olha, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. E muitas das vezes o que nós vemos no dia de hoje é o seguinte, eu não estou nem aí para o que ele pensa. Não estou nem aí. Eu tenho a minha convicção, eu penso desse jeito e acabou. E eu estou dizendo isso, irmão, dentro da igreja, tá? Que é bom a gente falar de nós. Pessoas que dizem que têm os princípios, ou que seguem os princípios da palavra do Senhor. Presta atenção, irmão. A palavra aqui em Romanos diz que Cristo não agradou a si mesmo. Mas nós, muitas das vezes, queremos buscar o nosso próprio contentamento. Aquilo que é melhor para mim. Presta atenção. E ele deixou outro exemplo. Em como amar um ao outro. Diga, como que eu posso? Diga aí. Amar
ao meu irmão. Em Efésios 5, 1, 2 diz assim, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com cheiro suave. Meu irmão, no DNA do céu, o que prevalece é o amor. Amém? E você e eu, como árvore frutífera, nós precisamos buscar em Deus e ser regados pelo amor. O amor de Jesus. O amor que Jesus entregou naquela cruz em favor de mim e de você. Amor sacrificial, amor incondicional. Pastora Renata, o que nós mais temos visto hoje é as pessoas buscando amar as outras, querendo receber algo em troca. E é interessante, irmãos, como o amor de hoje em dia está tão superficial. O camarada te ama hoje, diz que dá a vida por você, amanhã é ele que está te matando. É impressionante. Mas isso, o Senhor não nos enganou em nada. Porque Ele deixou claro, olha, nos últimos dias, o amor de muitos vai se esfriar. As pessoas vão buscar os seus próprios interesses. Meu irmão, é hoje. É o que estamos vivendo. É o que eu e você estamos vivendo. Mas Jesus deixou o exemplo para nós. Ame. 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 O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa tarde aqui é ame. Ame. Pastor, o senhor não sabe porque esse cara está me perseguindo. Pastor, o senhor não sabe o que eu ouvi essa semana. Ame. Você vai vencer. E você vai frutificar da maneira que Deus deseja. Através do amor. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu sou nessa tarde constrangido com o amor sacrificial de Jesus. Por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ah, tá bom, pastor. Mas como que eu vou seguir esse exemplo? Meu irmão. Pastor, como que eu vou me importar com o outro? Presta atenção no que Filipenses 2, 4 e 5 diz. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se preocupe, se importe com o irmão. Você sai daqui com o seu carro que Jesus te deu, aquele carro bonito lá, que mesmo a gasolina a 4 e pouco, graças a Deus não tem faltado, para que você abasteça o tanque do seu carro. Você vê o irmão indo para o ponto de ônibus, você possa parar, falar, meu irmão, entra aqui. Não, rapaz, você mora para lá, eu moro para cá. Não, meu irmão, mas o Espírito Santo falou comigo, eu quero semear na sua vida hoje. Meu irmão, está faltando isso no nosso meio. A gente até chora aqui, se abraça, te amo. Acabou o culto, meu irmão, a chuva caindo lá fora, você cata a chavinha do seu carro, ó, corre para lá para não tomar chuva por causa da chapinha. E ó, fui. Vou trabalhar amanhã cedo. Eu aprendi uma coisa, meu irmão. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E tem muita gente dando desculpa aí, pastor.
O camarada já vem com ensaiado. Hoje nós pastores chegam na igreja, vai pedir uma coisa para o membro, eu tenho que fazer pelo menos uma consagração de 3 dias. E com medo ainda. Eu vou pedir para ele com maior calma, deixa eu ver as palavras que eu vou usar. Eu vou ver as palavras. Ô, glória, está mais crente que eu. Aí você chega com todo, né, com aquele cuidado. Meu Deus, será que eu peço? Capaz que o cara desvia ou sai da igreja. Pastor, mas você está pedindo para ele ir à casa dele? Você está pedindo para ele dar, em vez de 10%, 20% de devolver o dízimo? Não, mamãe, eu só queria que ele abrisse o culto para mim 3 domingos em seguida. Só isso. Para ele abrir o culto. Meu irmão, como uma pessoa assim vai frutificar? Fala para mim. Ou se frutificar, que fruto vai dar? Hã? Porque tem essa também. Você pode frutificar, pastor Paulo. Mas que fruto que vai dar? Eu parei no meio do caminho, no interior de São Paulo, indo viajar, e tinha uns meninos pegando umas goiabas lá no pé, no meio da rua. Aí eu ouvi, eu falei, vou pegar goiaba também. Faz tantos anos, né? Eu era pequeno, quando eu pegava goiaba nos pés na rua, eu vou voltar a ser criança. Aí parei o carro, minha mulher falou assim, eu não acredito, você vai, vou lá, molecada lá, vou ser moleque de novo. Só que eles já tinham rapado o pé de goiaba. Aí me deram lá um prêmio de consolação, lá uma goiaba. Rapaz, quando eu pus aquela goiaba na boca, eu fui pôr com tanto gosto. Aí o abençoado do moleque lá, me deu uma goiaba dura, rapaz, quase quebra meu dente. Ou seja, que fruto é esse? Aproveitou? Não. Irmão, e assim somos nós. Sabe por quê, meu querido? O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde, nesse lugar, é que realmente nós precisamos frutificar, mas precisamos prestar atenção ao fruto que nós estamos dando. Se esse fruto vai ser aproveitado. Porque talvez, meu irmão, você até lance uma palavra de Deus, mas o seu exemplo depois pode afastar essa pessoa. Meu irmão, quantas pessoas entram na igreja, nas nossas igrejas, e por causa de um mau exemplo, porque sabe o que acontece, irmão? Pastor, mas nós não tem que olhar para Jesus. Lógico. É o autor e consumador da nossa fé. Mas, meu irmão, quem vive sem conviver com os outros? Fala para mim aí. Quem vive sem olhar alguém como modelo, como exemplo? Não tem como, irmão. E aí o novo convertido, a pessoa que está chegando na igreja, apesar que, eu vou abrir um parênteses aqui, que também está sendo sendo usado muito de desculpa hoje, o cara 2 anos na igreja, eu vou falar algo com ele, pastor, eu sou novo convertido. 2 anos, meu irmão. 2 anos. Vindo para a escola dominical, participando do pequeno grupo, sendo ministrado aqui, pelo menos 2 vezes na semana. Você ainda é novo convertido? E quando você vai ser um adolescente convertido, um jovem convertido? Quando você vai dizer que realmente você é crente? Que parece que novo convertido também não é crente, não precisa ser crente não. Ah, pastor, meu filho, você está errado, olha o exemplo que você está dando. Eu sou novo convertido, né, pastor? Presta atenção, gente. E para que nós possamos chegar onde Deus quer, queridos, nós precisamos aprender que quem realmente quer ser diferente e fazer a diferença no reino dos céus,
precisa entender que a gente vamos passar por algumas aflições. A irmã falou aqui. Às vezes nós estamos num mar que é a nossa vida e ele está calmo. Mas daqui a pouco se levanta a tempestade. Então, irmãos, nós precisamos aprender e nós sofremos com isso. Quem já sofreu, mesmo estando na igreja salvo aqui, glória a Deus, mas quem já sofreu alguma coisa na sua vida ou está sofrendo, levanta a mão. Quem já sofreu uma perca, uma decepção, então você é normal. Fala para o irmão, irmão, você é normal, meu filho. Só que como que nós vamos sofrer pacientemente? Como nós vamos buscar em Deus? 1 Pedro 2, 20, 21. Pois, que glória é essa? Se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem, e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o quê? Exemplo, diga exemplo. Para que sigais as suas pisadas. Ah, gente, isso também é forte, viu, Brasil? O que a palavra está dizendo para a gente aqui, irmãos, é que nós vamos sofrer. Porque Cristo sofreu, Ele padeceu também. E Ele nos deixou exemplo. E às vezes, amados, sinceramente, por alguma coisa que você passa, ou dentro ou fora da igreja, você quer desistir. Eu estou sofrendo. Eu era do mundo. Eu não sofria tanto. Abre aspas. Isso é mentira, irmão. É que o inimigo da nossa alma quer colocar um binóculo, uma lupa enorme para dizer que você sofre mais agora quando está na igreja do que quando você estava no mundo. Só que entenda uma coisa, meu querido, você estava lá sem promessa, você estava no mundo, você não tinha valor nenhum. O que valia lá talvez é a sua condição financeira. O que valia lá talvez sua posição social. O que talvez valia lá, querido, era a roupa bonita que você vestia. O carro bonito que você andava. Fora isso, você não tinha valor nenhum. Aqui não. Aqui você é chamado cidadão do céu. Aqui você é chamado filho de Deus. Aqui tem uma morada celestial preparada para mim, para você e para todos aqueles que frutificam. E é um lugar magnífico. Você vai morar numa mansão junto com o seu Deus. Lá não vai haver condição para você. Lá não vai haver dor. Lá não vai haver desesperança. Meu irmão, pelo amor de Deus. O que nós já sentimos aqui nessa tarde, nesse louvor, meu irmão, é algo que nenhum dinheiro do mundo vai poder comprar. Aleluia. Mas Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo. E quem sou eu e quem é você para dizer não vou fazer mais, cansei. Quem é eu e quem é você? Eu fui chamado, irmão. Foi muito bom passar 20 e poucos dias viajando com a minha família. Mas foi tão bom eu chegar na igreja que Deus me colocou para pastorear. Abraçar as ovelhas daquele aprisco. Ser amado por elas e derramar amor na vida delas. E acima de tudo, ouvir Deus falar comigo. Eu falei para Deus e compartilhei com eles lá no domingo. Falei, irmãos, passei por muitos lugares desse Brasil. Fui bem acolhido, amado. Fui no culto, ouvi a palavra, ouvi louvores.
Mas quando eu cheguei aqui, que eu começou o louvor, eu comecei a sentir assim, uma graça tão esplêndida de Deus, uma alegria invadindo o meu ser. Eu falei, Deus, que é isso? Eu adorei o seu nome nesses 20 e poucos dias. Eu não deixei de te adorar, não deixei de te buscar, mas eu não senti essa alegria que eu estou sentindo agora. Mas o Senhor está em todos os lugares, por que isso, Senhor? E o Espírito Santo falou para mim, sabe por que você está sentindo algo ímpar aí? Porque você está no lugar que eu te coloquei. Meu irmão, não tem lugar melhor para você do que a casa do Senhor, do que aqui onde Deus te chamou. Presta atenção, meu filho. Não tem lugar melhor. Ah, pastor, mas o povo aqui é complicado. Meu irmão, só vai ter descomplicado no céu. Isso porque a Bíblia fala que nós vamos ser transformados. Porque, meu irmão, até na hora de subir nós vamos estar complicados. Aí quando chegar lá na porta do céu, Deus vai nos descomplicar para entrar, porque senão não entra. Senão não sobe. Xanabassuia. Meu irmão, nós somos falhos. Eu estou pregando para vocês aqui hoje, e essa palavra falou comigo antes. Presta atenção. Eu estou terminando. Eu nem perguntei que hora que eu tinha que parar para mim. Eu falei assim, eu vou por conta. Se ela não quiser me chamar mais, amém. Mas eu preciso falar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Oh, Deus Santo. 1 Coríntios capítulo 4, 6 diz assim: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Meu irmão, muitas das vezes nós deixamos o nosso coração, e às vezes ele é enganoso, falar mais alto. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser mais do que somos. É a natureza do homem. Presta atenção. Muitas das vezes nós deixamos a soberba invadir o nosso coração de uma tal maneira que a gente não consegue enxergar o outro. Ah, eu passei por isso para chegar aqui, ele tem que passar também. O que mais eu vejo na igreja, meu irmão, é quando chega alguém para a gente amar, que precisa que a gente estenda a mão, dê uma oportunidade. Sempre chega um abençoado para falar: pastor, o cara chegou agora. Você já está servindo água para ele? Não, miserável, vou deixar ele morrer de sede. Ô, meu irmão, nós estamos em casa, sim ou não? Meu irmão, que coração é esse? Mas é só lá em São Miguel Paulista. Graças a Deus aqui não acontece. Meu irmão, em nome de Jesus. Não, pastor, eu comi 1 quilo de sal, ele tem que comer pelo menos 1,5 quilo. Meu irmão, que coração é esse? Que exemplo nós estamos dando? Que fruto nós queremos dar com esse coração? Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Tanta coisa boa que Deus colocou no meu coração. Quem são meus exemplos? Quem são seus exemplos? É o Senhor Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo. São os outros cristãos fiéis. Quem são seus exemplos? Quem são? Ou você acha que você é tão bom
que não precisa ter um modelo a ser seguido. Meu irmão, você sabe por que muitos se perdem aí, prosperando no ministério? Eu amo o meu pastor porque se tem algo que ele não abre mão é de ser mentoreado. E por ele ser mentoreado, e meu pastor, pastor Josué Gonçalves, ele é mentoreado, meu irmão. Não vai pensar que ele é o cara. Ele presta conta para alguém. Na realidade, ele presta conta para 2 pastores no Brasil. Eu sei porque eu sou discípulo dele, porque eu ando com ele. Ele precisa tomar a decisão, ele consulta esses 2 pastores que ele tem como exemplo para ele. Como exemplo para ele. Pastor Estevão Fernandes, da primeira Igreja Batista de João Pessoa, é um desses homens. Meu pastor não toma nenhuma decisão importante sem antes falar com esse homem. Pastor Abe Uber. Meu pastor não toma nenhuma decisão importante sem consultar ele, sem pedir para que ele ore com ele. Por quê? Porque esses homens são exemplos para ele. Presta atenção, irmão. Mas tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus se perdendo aí porque acha que conquistou alguma coisa ou que fez alguma coisa para o reino e não querem mais prestar conta. Não querem mais pedir opinião. Presta atenção, irmãos. Quem é exemplo para você? Quem é? 1 Tessalonicenses 1,7. De sorte que vos tornardes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Se torne modelo para todos os crentes. As pessoas estão te olhando. Diz para o irmão do lado, irmão. Pode dizer, por favor. As pessoas estão olhando para você. Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Presta atenção, irmão. Seja exemplo para os cristãos que estão do seu lado. Para finalizar, seja exemplo para as crianças. É algo que falou muito comigo e o Senhor puxou minha orelha. Quero confessar para vocês aqui. Mateus 18, 6 e 6. E qualquer que receber o meu nome uma criança, tal como está a mim, me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Presta atenção nisso. Qual o exemplo que você está dando para os seus filhos? Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Quero confessar para vocês aqui um pecado. E Deus já me cobrou, já pedi perdão para ele. Foi que nunca mais faço isso. Cheguei de férias. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 3 anos agora, a Sara. Ela não conhece o pai dela, então ela me chama de pai. Desde bebezinha a gente ajuda a criar a Sara. É uma lindeza, é um tesouro para nós. E eu cheguei cansado de férias. Cansado, porque apesar de estar de férias, eu andei 11 mil quilômetros de carro. Dirigi muito. Cansado. Minha esposa com os pezinhos inchados. De tanto andar de carro. Aí ela chegou de mim e falou assim, papai. Ela ligava, ela mandava mensagem todo dia para nós. E ela com 2 anos, vai fazer 3 agora. Ela pega o WhatsApp da mãe e fala melhor que nós. Eu cheguei, ela, papai, quero ir para a praia. Aí eu falei, misericórdia, mas exatamente. Falei, misericórdia, Sara. Ela, papai, quero ir para a praia.
E ela já tinha até arrumado as malas para ir para a praia. A sacolinha, catou uma sacola por um monte de roupa. Aí eu falei, eu vou ter que levar essa menina na praia, pelo menos um dia. E assim eu fiz. Cansado. Cheguei de viagem, fiquei uns 2 dias, peguei a Sara, minha cunhada e a minha outra sobrinha, junto com a minha esposa e minha filha, e fomos para a praia. Só que foi aquele negócio do improviso, na hora ali. Vamos, senão não dá para mim mais. Que também o pastor chega de viagem, eu ia assumir a igreja no domingo, o pessoal soube que eu cheguei na quarta-feira, então o pessoal já começa a ligar, pastor, reunião, pastor, eu não sei, eu acho que é só lá na igreja, pastor, que o povo gosta de tanta reunião. Eu estou correndo de reunião, o povo quer reunião. Esse negócio de reunião não vai ter no céu, não. Aí, eu ali no improviso, não, pega a Sara, tal, pus no carro, fui embora. Quando estou na Ayrton Senna, minha cunhada fala assim, ou minha esposa, nem fala, cadeirinha. Porque ela não tem cadeirinha, nós não fomos atrás de cadeirinha, não pensou na cadeirinha. E aí, e agora? Vai passar no guarda, não sei o quê. Eu indo lá para Caraguatatuba. Falei, vamos embora, seja que Deus quiser, ainda põe Deus no rolo. Arruma as encrencas e põe Deus no rolo. E Deus fala, não tem nada a ver com isso. Aí, meu irmão, ó, guarda, polícia a 500 metros. Gente, polícia a 500 metros. A minha cunhada falou assim, Sara, se esconde. Abaixa, Sara. A Sara se abaixou nas pernas da minha filha. E a gente ali achando graça, né? A gente ali falou assim, meu Deus, não sei o quê, colocando Deus na conversa. E assim foi. Ela foi e voltou. Quando nós estávamos voltando, irmãos, ela ficou aquilo tão gravado na mente dela, que nós chegamos em casa, ela viu a polícia. Depois de 2 dias, ela falou assim, papai, quando vê a polícia, abaixa, né? Irmãos. Aí eu falei, não, Sara, não, tal. Mas presta atenção, isso seria até como se não fosse trágico. Que exemplo que eu dei para ela. Você vê, irmão, uma coisa parece tão... Ô, pastor, mas se eu quis fazer o bem, se eu queria levar ela na praia, se eu queria... A intenção foi boa, mas o jeito foi errado. Quem está entendendo diz amém. Exemplo, irmãos. E eu ouvindo essa palavra me confrontou, pastora. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Que vergonha. Eu, um pastor, dando um mau exemplo desse para uma criança. Irmãos, e quantos maus exemplos nós nos damos? O que você fala em casa, na frente dos seus filhos. Vai ter lá uma DR lá. É DR que fala? DR. Com a esposa, o marido, na frente de uma criança. Que exemplo você está dando? Um grito que você dá. Uma palavra mal falada. Presta atenção. Como que nós vamos dar bons frutos desse jeito? Então, em nome de Jesus, vou chamar a Isabela já subir aqui. Chamar o louvor também. Por favor. Queridos, presta atenção. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Presta atenção, meu irmão. As pessoas estão observando o nosso exemplo, as nossas boas ou as nossas más obras. Presta atenção. Se coloque sobre os pés, por favor. Será que nós temos sido, irmãos, um exemplo de influência para o mundo e para a igreja? Será? Essa pergunta eu quero deixar para você. Será que a gente mostra ao mundo o que significa ser cristão de verdade? Será? Será que nós mostramos aos novos convertidos a maturidade cristã que nós temos?
Ou nós ainda somos, mesmo estando na igreja há tanto tempo, somos meninos ainda na fé? Será, irmãos? Se for em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida o amadurecimento espiritual em nome de Jesus. Porque para dar fruto bom, a árvore tem que estar madura, preparada. Ela tem que já ter passado por calor intenso, por frio intenso, por chuva intensa. E está lá de pé. Porque quanto mais provação, a raiz vai se aprofundando, vai criando forma, vai se afirmando. Será que estamos sendo exemplo para os outros cristãos, para as nossas crianças, para os incrédulos? Será que o meu exemplo está ajudando ou está impedindo o crescimento espiritual da igreja e dos outros? Será, irmãos? Querido, será que eu estou dando o meu exemplo a você, participando dos cultos fielmente? Será? Será que nós temos buscado nos capacitar para o testemunho e para o evangelismo de pessoas? Porque para frutificar você tem que evangelizar. Será? Será que eu estou sendo exemplo, se envolvendo com os ministérios da igreja? Será? Será que o meu exemplo está ajudando ou impedindo o avançar dessa casa, o avançar da obra de Deus nesse lugar? Será? Jesus e Paulo e tantos outros cristãos foram exemplos para o mundo e foram exemplo para a igreja. E a pergunta que eu deixo para você, ou melhor, para mim: e eu? Diga assim, e eu? Que exemplo estou dando para a minha geração? Que exemplo nós estamos dando para a nossa geração? Olha a responsabilidade, queridos, que Deus tem colocado na minha e na tua mão. Sabe, mas eu estou alegre nessa tarde, pastor, porque eu estou vendo pessoas comprometidas aqui. 12 horas. Você vai sair daqui dizendo: eu venci, Senhor. Parecia difícil. Quando a pastora convocou, eu falei: meu Jesus, 12 horas, mas você está aqui. Você está vencendo. Você é mais que vencedor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Canavanaçu e canavassuri. Tua humildade colocou jardim em mim. Aleluia. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Adore a Ele.